Saudações positivas, galera da internet, você que está acompanhando essa super maratona que nós estamos realizando durante toda essa semana, mais os conteúdos da semana passada. A gente está aqui sempre trabalhando para trazer para vocês os melhores conteúdos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é aluno, você que é participante, está conhecendo os nossos conteúdos através das nossas transmissões ao vivo, através dos vídeos que já estão disponíveis aí nas nossas páginas, através das nossas redes sociais. A você que é pai, a você que é mãe, que também está aí tendo acesso nesse período, né, que você está tendo que ficar em casa também, lógico, cumprindo as suas obrigações diárias, preocupado, preocupada, mas a gente está aqui para trazer para vocês um conteúdo de aprendizado, para que você conheça um pouco mais daquilo que a gente transmite. E é um orgulho, é uma satisfação muito grande a gente observar nas redes sociais a grande manifestação de carinho e de reconhecimento que nós estamos tendo. Hoje eu vou dar continuidade no assunto que nós iniciamos ontem, falando um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, que não é somente as tomadas básicas de decisão, mas que envolve um pouquinho mais de estudo com relação à parte de lógica de programação, a parte de desenvolvimento de um aplicativo ou de um raciocínio que vai ser implantado dentro de um robô, dentro de um circuito. Então, nós conhecemos um pouquinho a ferramenta Scratch ontem, e expliquei os códigos básicos, o que é a ambientação, como é que funciona aqui o ator, as ações, os eventos, a diferença de código, fantasia. É um software muito tranquilo, você pode usar na plataforma digital, né, direto conectado na internet, pela próprio navegador, como você pode baixar a versão offline, que é a que a gente está utilizando, tá bom? Então, dando sequência no que nós estávamos fazendo, hoje eu quero trazer para vocês algumas atividades, né, bem tranquilas também, atividades de raciocínio lógico, que vão fazer com que você interaja com esse ator, com esse personagem. Então, antes de tudo, né, quero novamente relembrar, siga a nossa programação, todos os dias nós temos aí as nossas transmissões, tem o roteirinho lá nas nossas redes sociais, sempre lembrando, King trazendo para vocês conteúdo de inglês, professor Hernandes, conteúdos de informática, Jonas trazendo aí sensacional conteúdo de games, eu venho com parte de hardware, robótica, inteligência artificial, e as meninas comportamentais, né, que trazem aí conteúdo para agregar para a sua vida, principalmente nessa fase que a gente tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional, a gente está bastante preocupado com a situação econômica, social e saúde do que a gente está vivendo, que é a Juliana e a Jéssica. Então acompanhe, assista, participe, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta, compartilhe, divulgue. Nós estamos aqui justamente trazendo todo esse conteúdo, preparando com muito carinho, com muita atenção para você que está aí nos acompanhando. Você é a nossa meta. Nós queremos atingir você que está aí em busca do conhecimento e quer aproveitar para agregar cada vez mais na sua carreira, na sua vida profissional, ou um hobby, caso você já tem uma profissão, mas quer conhecer alguma outra área que seja do seu interesse, para que você possa evoluir cada vez mais, tá bom? Vamos lá então, vamos começar? Então aqui na nossa área de desenvolvimento, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trocar o nosso ator, tá? A gente vai primeiramente trocar o nosso ator. Para trocar o nosso ator, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai excluir o nosso ator 1 que está aqui, e em seguida a gente vai clicar aqui embaixo, tá? Aqui no cantinho, ó, selecione um ator e a gente vai pintar, ou seja, eu vou criar um novo ator. Então todos os elementos que são colocados aqui, tirando o cenário, eles são chamados de atores, seja ele um PNG, como eu falei ontem. O que é um PNG? Vamos lembrar? PNG é uma figura que não tem fundo, ela tem um fundo transparente. E esse fundo transparente permite que ela deixe
transparecer, né? Venha até você a imagem que está atrás dela. Então ela não interfere na imagem que está atrás. Bom, o que eu vou fazer aqui com vocês é primeiramente observar aqui na parte de cima, olha. Aqui na parte de cima eu tenho preencher, eu tenho contornar, eu tenho aqui o diâmetro, né, a espessura mais especificamente do componente que eu tenho com relação ao contorno. Posso copiar, colar, apagar, espelhar horizontal, espelhar na vertical, tá? Então o que eu vou fazer aqui é um círculo, ok? Então vou pegar aqui a ferramenta do círculo, vou clicar e arrastar, como na maioria dos aplicativos, dos softwares que a gente tem de desenho. Ó, perceba que ele tem aqui um marcador central, que é justamente para centralizar vou chamar de palco aqui, mas seria a nossa área, tá? Aqui embaixo tem a ferramenta de zoom, para você visualizar mais próximo, caso queira algum detalhe mais específico. Perdão. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto aqui. Então, eu tenho a ferramenta de seleção. Olha lá, ferramenta para selecionar o meu objeto. Agora que eu tenho o meu objeto aqui selecionado, nós vamos escolher aqui no fundo agora um outro cenário. Vou posicionar ele aqui, bem mais próximo aqui ao centro. Ou se você desejar aqui embaixo também, ó, tá vendo? Tem o eixo X e o eixo Y. Se eu coloco 0 no X, 0 no Y, ele fica no que eu chamo de centro absoluto. Ou seja, com relação a toda essa área que eu tenho aqui, ele tem o centro absoluto. Eixo X, 0, Y, 0. Bom, vamos vir aqui em selecionar cenário. No selecionar cenário, nós vamos entrar aqui na lupinha. Na lupa, nós vamos procurar por algum cenário que seja interessante com o que eu vou trabalhar. Esse aqui vai ser legal, ó. Neon Tunnel. Vou clicar nele, olha ele lá. O meu cenário já está posto, já está ali incluído. Bom, eu vou clicar aqui no ator 1 para ter certeza que ele vai aparecer aqui a caixinha. E eu vou marcar aqui dentro, ao invés de ator 1, eu vou chamar ele de bolinha. Ok? Olha lá, vou chamá-lo de bolinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a parte de programação, a parte de desenvolvimento lógico. Aonde que eu faço? Aqui no canto esquerdo superior da tela, na opção código. Que eu tenho aqui então os parâmetros de movimento, aparência, som, evento, controle, sensor, operador, variável, que vão ser encaixados, fazendo com que o meu código funcione. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que nessa atividade, o usuário ele interaja com essa bolinha, ou seja, que através das setas de movimentação, ele consiga fazer a bolinha se movimentar. Então agora eu tenho uma entrada de informação através do teclado e através do teclado, quando o usuário usa uma tecla, o meu ator, o meu objeto, ele executa uma determinada tarefa, ok? Isso se chama então o procedimento de entrada de informação através do usuário, que é armazenada dentro da memória RAM da máquina e que automaticamente passa pelo processador e aí executa a tarefa que foi designada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um evento, lembrando que o evento é quando acontece alguma coisa, tá? Então, quando for a tecla, vou dar um zoom aqui um pouquinho mais para enxergar melhor. Então, quando a tecla, que tecla que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar seta para cima. Então, tá vendo? Onde tem a palavra espaço, eu posso escolher qualquer tecla do meu teclado. Então eu posso fazer uma sequência para as setinhas e depois eu posso fazer uma outra sequência para as letras. Por exemplo, geralmente é o A, o S, o D e o W. Pode, tranquilamente, sem problema algum. Seta para cima. O que vai acontecer na seta para cima? Então ele vai ter um movimento. O meu movimento vai ser aqui acionar ele. Se é para cima, eu tenho que lembrar dos meus eixos. Lembra que eu comentei ontem?
Assiste o vídeo de ontem lá, que eu vou estar detalhando que existe o eixo X e o eixo Y, tá certo? Se é para cima ou para baixo, eu estou falando do eixo Y. Então, vou vir aqui, ó, adicionar quanto ao meu eixo Y? Eu vou colocar aqui 30. E se acontecer dele tocar na borda, né? Então, se acontecer de tocar na borda, vamos localizar aqui, se tocar na borda, ele volta, tá bom? Esse aqui é o código, então, para a tecla seta para cima. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer para a seta de baixo. Então, quando a tecla seta para baixo for acionada, o que vai acontecer? Ele vai adicionar um movimento, só que agora eu quero adicionar um movimento, ainda continuo no eixo Y, tá? Então agora ele vem para baixo. Se é para baixo, o valor é negativo. Para cima o valor positivo, para baixo o valor negativo. Eu vou trazer ele de volta para o ponto, então eu vou trazer aqui no menos 30. Cada vez que ele sair do eixo principal, ele vai para baixo ou ele vai para cima, dependendo da tecla que eu selecionar. Agora eu tenho que fazer para quais? Isso mesmo, seta da direita. Vamos lá. Quando a tecla for pressionada, qual tecla agora? A seta para direita. Agora eu estou tratando de seta para direita e para esquerda. Eu vou atuar então, eu vou manipular as posições no eixo X. Então agora eu venho aqui, ó, adicionar ao eixo X. Qual vai ser o valor que eu vou adicionar? 30. Então adicionei 30. Lembrando o que faltou aqui? Se tocar na borda, volte, né? Olha só que legal. Eu não preciso voltar aqui do lado para buscar. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito em cima da caixinha que eu quero e duplicar. E aí eu encaixo. Olha lá, duplicar. Facilita bastante também esse processo de desenvolvimento, tá? Então vou colocando as peças, depois aquelas que eu sei que são repetitivas, eu posso duplicá-las, tá? Falta agora seta para esquerda. Evento. Quando a tecla seta para esquerda for acionada, ele vai adicionar no eixo X. Eixo X agora, se para a direita ele é positivo, para a esquerda ele é, muito bem, já está sabendo, né? Negativo. Então, menos 30. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou testar. Vamos testar? Primeiro eu vou colocar ele aqui no eixo zero absoluto, tá? Eixo zero absoluto, então, X aqui é 0, X aqui é 0. Então, pronto, ó, ele está no eixo absoluto aqui para ter certeza da movimentação. Vamos executar? Cliquei na bandeirinha, ele já está executando. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Se encostar, ele permite voltar. Percebeu que faltou um aqui? Na seta para a esquerda, olha lá. Ó. Se encostar no da direita, ele para, ele volta. Se eu vim para a esquerda, olha lá, ele sai do meu palco. Por quê? Olha o que está acontecendo conforme eu vou clicando. Ele está piscando ali onde o código está sendo executado. O que faltou? Faltou exatamente isso, professor. Se tocar na borda, volte. Então, botão direito aqui em cima, duplicar. Venho aqui embaixo e encaixo. Vamos testar? Vamos pôr no zero absoluto aqui, só para ter um posicionamento ok. Vamos executar. Vem para a esquerda. Opa, parou. Vou subir aqui no canto. Vou dar a volta. Então, essa atividade, ela justamente é para que você conheça o princípio de interação, o princípio de entrada de informação que vai ser processada, que é analisada, e através desse processamento, dessa análise, ela me dá uma saída. Então, quando a gente fala de programação, é isso que nós fazemos.
O computador, o dispositivo que você está trabalhando, ele só tem esse caminho: uma entrada de informação, um processamento dessa informação e uma saída, um resultado desse processamento que foi inserido. Então, quais são as formas de entrada de informação? Um clique do mouse, um comando de voz, uma tecla no teclado, um som emitido, né, como eu já falei, uma voz, uma imagem, uma digital. Então, tudo que há entrada de informação, ela é processada. Para onde ela vai? Ela vai para o processador através de código. Geralmente a gente não tem muito acesso ao código. Por quê? Porque a interface, que é a cara que está na sua frente, faz esse processo de tradução do que eu, Anderson, estou fazendo, estou querendo, para aquilo que a máquina vai fazer, para ela me dar um retorno. Então existe aí uma interface, que eu vou comentar um pouquinho mais na semana que vem, falando sobre sistemas operacionais, tá bom? E essa interface faz essa tradução, para que o processador analise e depois ele me dá uma resposta. Que resposta? Através de uma imagem, através de um som, através de uma impressão. Quando você manda o comando para a impressora, esse processo também acontece, ok? Então esse é o nosso primeiro exercício, nossa primeira atividade. Agora a gente vai dar continuidade, então, com uma outra atividade, onde eu quero que os meus atores eles tenham uma pequena conversa. Então agora eu vou criar aqui um cenáriozinho, vou colocar 2 atores e esses 2 atores vão ter um papo entre eles. Vamos ver como é que fica? Então, se eu já tenho aqui esse projeto, lembra que eu posso salvar esse projeto, venho aqui em cima, apago e escrevo aqui, vamos salvar esse aqui, o projeto da aula de hoje, dia 27/3. Vamos salvar como Movimento Bolinha, tá bom? Projeto Movimento Bolinha. E aí eu vou apertar o Enter aqui, vou em Arquivo, baixar para o seu computador, vou deixar ele salvo aqui na área da minha pastinha Atividades Scratch. Beleza, ele está lá gravado. Vou então agora em Arquivo, Novo. Substitui o conteúdo do projeto? Sim, ok. Pronto, zerou tudo. Estou novamente com o meu cenário tudo limpo aqui para poder trabalhar. Então vamos lá. Como eu disse, eu quero 2 personagens. Então vou trazer aqui o gatinho um pouquinho mais para cá para liberar esse espaço aqui. Eu quero trazer um outro ator. Aonde que eu vou trazer um outro ator? Vou vir aqui em Selecionar Ator e na opção Selecione um Ator. Eu quero trazer um caranguejo. Anderson, como é que eu posso achar a opção do caranguejo? Vamos dar uma procuradinha nele aqui. Olha ele aqui, ó. Crab. Ok? Vou clicar nele. Eu tenho aqui o caranguejinho. Então eu tenho o gato e eu tenho o caranguejo. Perdão. Vamos colocar um cenário aqui no fundo para essa conversa ficar legal? Vou vir aqui no lado direito, selecionar cenário. Onde seria um papo legal entre um gato e um caranguejo? Vamos pegar aqui na beira aqui da praia. Olha só que legal. O gatinho está mais aqui embaixo, o caranguejo está mais ou menos aqui. Acho que vai ficar um cenário legal, né? Para bater um papo entre o gato e o caranguejo. Você já chegou a imaginar um gato e um caranguejo conversando? Na aula de hoje a gente vai fazer isso. Como é que seria esse papo então? Agora a gente tem o gato e o caranguejo. Vamos dar nome para esses atores aqui, para a gente saber exatamente com quem que a gente está lidando? Então eu vou dar um nome aqui. Vamos lá. Marquei gato. E aqui eu vou selecionar do lado caranguejo. Caranguejo. Aqui no final certinho, tá? Então eu tenho aqui o nome caranguejo e o nome do meu ator gato, tá? Então deixei ele mais ou menos aqui, ele mais ou menos aqui, para poder ter a interação.
Vamos então agora fazer o código, né? A gente já colocou o cenário, já está tudo bonitinho. Vamos pegar então, começar pelo gato? Vamos lá? Vamos pegar então aqui o gato. Qual que é o evento? O evento é quando a bandeirinha for clicada. Vou dar um zoom aqui maior para poder enxergar bem na hora de desenvolver o código. Ele vai ter um evento, certo? E esse evento, então, ele tem que dizer, né? Ele tem que emitir uma mensagem. Então, eu vou chamar aqui, ó, diga. O que ele vai dizer? Eu vou dizer olá. Vamos lá. Olá, caranguejo. Olá, caranguejo. Por 2 segundos vai ficar aparecendo esse balãozinho lá para mim. É o meu primeiro script, ok? O que vai acontecer agora? Quando eu executar, bandeirinha, olha lá. Olá, caranguejo. 2 segundos e desaparece. Então, a partir de agora, eu vou criar um diálogo entre o caranguejo e o gatinho. Vamos lá, então, agora para o segundo passo. Vamos lá. Agora, eu quero que ele transmita. Então, vou colocar aqui embaixo. O que ele vai transmitir? Ele vai transmitir uma nova mensagem. Então, a partir de agora, eu vou chamar aqui de conversa 1. Conversa 1. Eu estou criando aqui um pequeno exemplo do que é uma variável. Uma variável é que armazena informação dentro da memória RAM, é um espaço reservado dentro da memória RAM que armazena um conteúdo temporariamente. Quando a memória RAM é desligada, quando ela é desativada, ele zera esse armazenamento de memória, tá? Eu posso definir o conteúdo dentro do próprio código, ou eu posso pedir para que o usuário insira o conteúdo conforme a execução do programa, tá? Então, vou chamar ela aqui, não é exatamente... tem o controle de variáveis aqui no outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas o que eu quero que você entenda é que essa conversa 1 que a gente está tendo aqui, ela vai permitir com que eu pegue essa informação que está aqui dentro e mande para o meu coleguinha ali, que é o caso caranguejo, tá? Então, chamei de conversa 1. Vou puxar para cá. Agora, eu vou selecionar aqui o caranguejo. Posso selecionar aqui ou posso selecionar aqui, tá? O que acontece? Quando ele receber, então, quando eu receber o caranguejo, quando eu receber o quê? Quando eu receber aquela conversa 1, que é a mensagem, olá, tudo bem, caranguejo? Quando ele receber, o que ele vai fazer então? Ele vai dizer, então diga lá para ele, olá, gato. Olá, gato. E a mensagem vai ser exibida também pelo período de 2 segundos. Vamos ver esse pedacinho aqui funcionando? Olha só. Vou pôr para executar. Olá, caranguejo. Ele pega a informação. Olá, gato. Então, por quê? Ele recebeu. Então, quando ele receber a mensagem do primeiro ator, ele vai emitir uma segunda mensagem. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos transmitir. Então, vamos transmitir agora o quê? Uma conversa 2. Conversa 2. Eu vou chamar aquilo que o caranguejo disse de conversa 2. Então, ele pega aqui o olá gato e armazena aqui no conversa 2. Vou voltar no gato, certo? Vou clicar no gato aqui. Voltei para cá no gatinho. O que acontece agora? Quando ele recebe a conversa 2, então vou voltar aqui, ó. Quando receber a conversa 2, o que ele vai fazer? Vai dizer alguma coisa. O que ele vai dizer? Na verdade, aqui eu vou pedir para ele perguntar. Tudo bem? Opa. Tudo bem?
Minúsculo aqui para respeitar a língua portuguesa, né? Por 2 segundos, tá? E aí, o que vai acontecer então? Vamos lá. Olá, caranguejo, tudo bem? Olá, né? Olá, gato, tudo bem? Aí o que acontece? Vou lá para o caranguejo. Quando o caranguejo receber, então, na verdade agora eu tenho que colocar aqui embaixo o transmita, né? Para mandar lá para o caranguejo. Então vamos lá. Transmita. Transmita o quê? Transmita a nova mensagem aqui que é conversa 3. Quando o caranguejo receber, então, vamos lá, cliquei no caranguejo. Quando receber a conversa 3, ele vai pegar e vai dizer: posso fazer uma coisinha diferente? Para ele, ao invés de responder, posso? Olha, pode pegar aqui, ó. Pense. Vamos fazer aqui. Pense. Vou colocar ele para colocar aqui uns 3 segundos. Depois que ele pensou, 3 segundos, aí ele vai dizer, ó, diga tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá certo? Vamos ver como é que vai ficar a execução então dele agora. Tá aqui o caranguejo, tá aqui o gatinho. Desde o princípio, cliquei no ir. Olá, caranguejo. Olá, gato. Tudo bem? Olha o balãozinho de pensamento. Tudo ótimo. Então, nessa atividade, nós fizemos com que os 2 atores tivessem um diálogo através dos balões e, dentro da nossa estrutura de programação, interagindo com pequenas caixas de armazenamento, que no caso são chamadas de conversa, que são as minhas variáveis. Essas variáveis, por exemplo, aqui na conversa 1, ela armazenou o texto Olá, caranguejo, que quando o segundo ator recebe essa informação, quando ele identifica essa informação que vai ser recebida, ele tem uma outra ação, que é armazenada também dentro de uma variável. Então, só para lembrar o conceito dentro de tudo aquilo que a gente estuda, uma variável é um espaço reservado na memória para armazenamento de um conteúdo que vai ser utilizado em um determinado momento dentro da execução do código. E essa variável pode ser número, pode ser texto, pode ser símbolo, pode ser uma interação através de uma tecla. Quando a memória é zerada ou quando o programa é zerado, se não é pedido para que seja armazenado em um espaço esse conteúdo, ela é perdida. Então aqui a gente encerra essa atividade, vamos chamar ela aqui de projeto conversa. Opa, projeto conversa. Agora tá certinho. Vamos então agora clicar lá no arquivo e baixar para o seu computador. Vamos gravar lá na pastinha, grava na pastinha e ela está salva. E a gente vai para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, eu já comentei um pouquinho ontem que existe a possibilidade de nós trabalharmos com sons, interagindo esse som dentro do nosso personagem ou na ação que eu estou executando. Então, nessa atividade que eu vou fazer com vocês agora, a gente vai fazer uma atividade diferente com relação ao som, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, ó, eu vou vir aqui na guia som, perceba que ele vai trazer para mim aqui o som que já está associado praticamente ao gatinho, que é o miau, né? Lembra que eu tenho o som associado ao miau. Então, quando eu clico, ele faz lá o miadinho do gato, lembra? Ok, esse aí já é conhecido da gente. Se eu quero trazer um outro tipo de som que eu quero colocar aqui com relação ao meu ator, à cena que eu estou trabalhando, perceba que aqui embaixo, antes disso, né, a gente tem aqui os comandos para
para manipulação do som mais alto, som mais baixo, silenciar, ok? Fazer com que ele tenha o fade in, que é o aparecer, o fade out, que é o desaparecer, tá? Inverter a sequência do som e o robozinho aqui que faz algumas alterações de equalização, digamos assim, no nosso som. Venho aqui em selecionar som e aí eu vou selecionar um som na minha galeria. Então aqui está a minha galeria e aí eu vou buscar um tipo de som. Eu vou utilizar aqui o birthday, que é o parabéns, tá bom? E aí nós vamos fazer com que eu possa executar esse som de acordo com a interatividade que eu vou colocar no meu objeto aqui, que é o meu ator, tá? Então agora eu vou lá para a guia código. Sempre que eu vou desenvolver um código, uma ação, alguma atividade assim, eu tenho que vir para cá, para a guia código. Então nos eventos, quando for clicado, então, vamos dar aqui um sinalzinho de mais, para quando for clicado, ele vai então chamar o som. Então aqui estão os comandos de manipulação do som. Vou pegar aqui então, toque o som, olha, vai encaixar, toque o som. Como ele já tem o último acionado, então ele me dá a opção de selecionar aqui. Eu tenho dois sons lá, eu tenho o Meow e eu tenho o Birthday, tá? Ele me dá até uma opção aqui de eu gravar. Então, se eu quiser gravar uma fala, alguma coisa que eu esteja falando, eu posso vir nessa opção aqui, tá? Feito isso, então, quando eu acionar, ele toca o sonzinho lá do parabéns para você, tá? Vamos colocar agora dentro de uma sequência. Então, por exemplo, uma sequência chamada sempre. Então, vou vir aqui na sequência sempre, vou puxar ele aqui para dentro. Então, esse sempre eu chamo ele de loop, tá? Já vou explicar sobre o loop. E eu vou pedir, então, para que ele espere. Então, eventos de controle, espere. Para reiniciar a música 0.5. Meio segundo, tá? Então eu tenho, quando for clicado, sempre faça isso, ou seja, ele vai pegar do princípio, faz a sequência, volta para o começo, faz a sequência, volta para o começo, ok? Tocando a música. Quando chegar no final da música, ele espera 0.5 segundos para reiniciar. Espera ponto 0,5 e começa. E aí ele só vai parar, olha lá, quando eu pedir para que ele pare a execução. Tá certo? Então aqui é um evento de repetição. Nós chamamos na programação isso de looping. Ele vai executar essa sequência de códigos até que haja uma interferência ou do usuário ou de um próximo comando que tenha que ser executado. Então aqui fica esse exemplo de utilização do som. Vamos fazer uma outra alteração. Qual que é a outra alteração que eu posso fazer aqui? Que na verdade agora é uma interação. O som vai estar rolando lá, está acontecendo, mas eu gostaria que deixa eu achar aqui, quando a tecla seta para cima for acionada, ele mude o volume para 10 pontos. Vou tirar aqui o sinal de menos. Ele vai aumentar 10 pontos. Quando a seta, ou melhor, quando a tecla seta para baixo for acionada, ele mude o volume em menos 10. Então, seta para cima ele aumenta o volume, seta para baixo ele diminui o volume. Eu estou interagindo agora com o som que está sendo manipulado, ou melhor, que está sendo executado
lá dentro do meu código, tá? E quando eu apertar a tecla, então quando a tecla, vamos subir aqui para ficar juntinho, caber numa tela só, para ficar fácil para você que está acompanhando comigo aí fazer, e depois para quem for assistir, que vai estar lá disponível, puder acompanhar também na tela. O que ele vai fazer? Ele vai parar, pare, vou pegar aqui, ó, pare, os scripts do ator. Então, ele vai parar tudo aqui, tá? Quando clicar o verdinho, entra no loop, se eu seta para cima aumenta, seta para baixo diminui, barra de espaço interrompe os scripts do ator. Vamos executar? Vamos lá. Fazer primeiro o teste aqui, deixa ele rodar, tá? Para ver que está fazendo a pausa, e depois eu faço a interação através da tecla. Vamos lá. Tá tocando. Vai chegar no final. Meio segundo, reinicia. Seta para cima. Seta para cima ele. Aumenta meio ponto. Aumenta 10 pontos. Seta para baixo. Vai diminuindo. Seta para cima. Seta para baixo. E barra de espaço. Agora eu não precisei clicar lá na bolinha. Eu coloquei aqui um evento para a tecla de espaço, que quando for pressionada ele para todos os scripts que vem acima dele ou abaixo dele aí na sequência, tá? Na verdade ele vai pegar os scripts que estão acima, porque eu coloquei ele na parte final aqui. Sempre respeitando a hierarquia. Lembra que eu comento sempre, todas as vezes nos treinamentos, organização. Vai criar um código, vai fazer uma estrutura, tem que ter organização. Para tudo na vida, né, gente? A gente tem que ter organização, tá ok? Bom, vamos salvar esse projeto aqui como projeto som. Vou clicar lá em cima, salvar aqui com o projeto som. Aperto o Enter, vou em arquivo, baixar para o seu computador, atividades, projeto som. Vou clicar no salvar. E aí a gente vai para a próxima atividade. Tem mais coisa. Vamos lá? Então vamos lá. Já zerei aqui a minha tela, já deixei ela prontinha para a gente começar essa nova atividade. Nessa atividade, aqui especificamente, eu vou estar falando um pouquinho mais daquele conceito de variável, né? A gente estava usando um recurso do próprio Scratch, né? De pegar uma mensagem e armazenar ela para ter interatividade com o outro ator. Aqui nós vamos trabalhar com essa variável e para fazer um determinado acontecimento dentro do nosso cenário, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiramente eliminar o ator gato que a gente tem, nós não vamos utilizá-lo nessa atividade. Eu vou chamar um outro tipo de ator, então para adicionar um ator, o que eu faço? Vem aqui no canto, selecione o ator, clique na lupa, selecione um ator e nós vamos procurar aqui ball. Posso clicar aqui, digitar ball. Ele me traz alguns exemplos de balls que a gente possa utilizar, tá? Então, eu posso utilizar essa bolinha aqui. Perceba que ele vai mudando a cor. A hora que eu clicar na cor que eu quero, ele para, tá? Então, a hora que ele... Vou pegar essa daqui. Ok. Veio ela para cá. Anderson, não quero essa cor, eu posso fazer edição? Lógico que pode, vem aqui no Fantasia e faz as alterações, tá? Como é que você faz? Vem clicando aqui do lado, porque ele traz as opções. Não queria essa, eu queria esta. Não tem problema algum, tá? Então não é porque você clicou numa lá, ele vai trazer a bola, ele mostrou para você as opções de cores que você tem. Você pode esperar aparecer aquela cor que você quer ou já clicar e depois fazer a alteração, tá? Sem problema algum. O
que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer a alteração do cenário, tá? Para fazer a alteração do cenário, vou clicar aqui em cenário, certo? Perdão, não vou selecionar o cenário pronto. Vou pegar aqui para desenhar o meu cenário. Então, vamos lá. Pintar. Aí no pintar, o que a gente vai fazer no pintar? Vou pegar aqui um retângulo, ok? Vou mudar a cor de preenchimento desse retângulo para a cor preto, ok? Vou trazer mais para cá, vou trazer mais para cá, preto, certo? E vou clicar e arrastar, olha lá, vou preencher todo o quadro. Seta agora de seleção e faço o ajuste dele no cenário. Pronto, preencheu tudo, preencheu tudo. Tá preenchido e a bolinha tá lá em cima, tá bom? O código aqui, para ficar fácil, ó, vou clicar aqui na bolinha, é ela, vou deixar ela aqui 0 absoluto e vou escrever bolinha. Vou apertar Enter a partir de agora, então, esse objeto se chama bolinha. Vamos lá para o código? Lá no código, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os comandos para a bolinha fazer a sua movimentação. Então, quando for clicado, lá na bandeirinha para iniciar, aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar. Vamos colocar aqui então agora a opção de movimento, aponte para a direção 45, no ângulo de 45, tá? E vou criar aqui agora um evento de loop. Lembra do evento de loop? Aqui eu chamo de sempre. Vou colocar o movimento para que ela mova 10 passos. E se tocar na borda, ela volte. Então esse é o primeiro script. Vou apertar a bandeirinha então para testar. Vamos lá, 45 graus, subiu, bateu, voltou. Se tocou na borda, ela volta quicando. Então a bolinha está se movimentando aí dessa forma. Olha o script que eu coloquei, como está em loop. Está em loop significa que ela só vai parar quando houver interação do usuário na finalização do código. Então vou clicar no pare, pronto, ela vai parar na posição que ela estava. Tá bom? Vou na posição que ela estava. Vamos dar sequência então. Agora eu vou colocar um segundo ator aqui. Então o meu segundo ator, eu vou selecionar aqui ator. Vamos ver se eu tenho uma pedal. Ok. A minha barrinha. Poderia ter desenhado a barrinha e colocado ela no cenário? Poderia também, sem problema algum. Eu vou chamar ela aqui de raquete. Raquete. Boto o Enter aqui para acertar a posição. Vou deixar ela mais aqui embaixo. Já até percebeu qual é o tipo de joguinho que a gente está montando agora aqui nessa atividade, né? Exatamente. Lembra um joguinho famoso, muito famoso. Um dos primeiros games da história. O Jonas, se estiver assistindo, ele vai curtir pra caramba também. Vamos lá então. Vamos pegar agora a bolinha selecionada. Vou puxar o código aqui um pouquinho mais para cima, tá? E vamos dar sequência no código. Agora fazendo o seguinte. Quando for clicado, quando der início, então ao mesmo tempo que der início, vai ter um novo loop. Só que agora é um C, vai ter um C, um sempre, e dentro do sempre tem um C então. Já vou comentar sobre esse C então. Então ele tem o loop que vai ficar rodando dentro dele, acontecendo a todo instante até que tenha a interação do usuário. Porém tem uma condição. Que condição é essa? Qual que vai ser a condição que vai lá dentro? Que tocando em alguma coisa, então
Então, deixa eu localizar aqui o tocando em. Então, o tocando em vai estar aqui nos sensores. Tocando em quem? Vamos diminuir um pouquinho para caber aqui agora. Tocando na minha raquete. Então, quando a bolinha tocar na raquete, o que ele faz? Ele vai ter um movimento. Então, eu vou pedir para ele girar aqui 180 graus. 180 graus. E ele espera um segundo nessa ação. Tá bom? Então, coloquei aqui uma outra sequência de código que vai ser executada também ao mesmo instante. Ela não vai depender do acontecimento da outra para que ela se realize. Por isso é que eu tenho outro quando for clicado na bandeirinha. Vai entrar num loop, que é o meu sempre. E eu tenho aqui um C, que é uma condicional. Então, ele tem uma condição. Se acontecer tal coisa, que é o tocando em quem? Tocando na raquete, então execute essa tarefa aqui, gira 180 graus, aguardando um segundo. Vamos para um teste? Vamos lá. Se tocar, tocou. Olha lá, voltou, tocou. Certo? Então é o que aconteceu aqui quando clicar na raquete. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma movimentação para essa raquete. Ela não pode ficar parada ali. O joguinho poderia ser só aqui com a raquete? Poderia parada? Poderia, sem problema algum. Mas vamos deixar mais interessante, vamos deixar mais legal. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar então em cima da raquete. E quando a gente clica em cima da raquete, a gente vai iniciar então a programação para ela. Quando for clicado, vou colocar um sempre, porque eu quero que isso ocorra constantemente. Vamos colocar ali vá para. Vá para. Vá para aonde? Vá para o ponteiro do mouse. Eu não vou usar aqui o teclado. Eu vou usar aqui o mouse para interagir. Então, quando for clicado, ou seja, ao tempo que eu iniciar a execução do meu aplicativo, sempre faça o que? Vá para o ponteiro do mouse. Quem vai? A minha raquete. Vamos fazer o teste? Vou clicar, olha lá ela se movimentando. Agora eu consigo mexer ela pela minha área toda. Ó, vou clicando, opa, opa, e assim vai, ó. E ele vai pela tela toda. Se passar, olha lá, bate no canto e assim por diante. Então perceba que toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de criação, toda a parte de elaboração tem que ter um raciocínio lógico, tem que ter um conceito lógico, tem que ter isso tem que fazer sentido, tá? O fazer sentido significa que esta atividade que você está fazendo aqui, que parece ser apenas brincar com uma bolinha na tela, olha só quantos comandos você utilizou. Olha só quanta instrução você está colocando para fazer com que tudo funcione. Não é verdade? Então vamos agora continuar aqui o processo, que não acabou ainda não. A gente vai voltar aqui nos cenários, né? Para a gente voltar a atuar aqui com algumas coisinhas a mais que a gente vai colocar. Então vamos voltar aqui no cenário, vamos dar continuidade, vou vir aqui, ó, estou com a opção contorno selecionada, dentro da opção contorno selecionada vou deixar marcada aqui uma corzinha vermelho, tá bom? Nessa corzinha vermelho que eu tenho aqui, eu vou utilizar agora a ferramenta de linha. Vou traçar uma linha aqui de fora a fora, tentar deixá-lo mais reta possível, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, clicar na linha e vou aumentar a espessura da linha. A espessura não, desculpa, o posicionamento da linha. A espessura eu vou vir aqui do lado, ó, nos números. Vou deixar aqui uma linhazinha mais grossa. E aí eu faço a movimentação dela aqui.
Então, deixar ela um pouquinho, eu vou colocar 50 redondo para facilitar, tá bom? Aí a linha vai estar selecionada, tá bom? O que que a gente faz agora? Agora a gente vai ter que voltar na programação de quem? Da bolinha, para que quando acontecer algo aqui, quando ela encostar na linha, ela pare. Praticamente seria esse processo. Aonde que eu vou colocar essa sequência? Aqui, ó, no meio, entre o meu mova e o se tocar na borda, tá? Então, entre o meu mova e o se tocar na borda, eu vou colocar uma condicional aqui. Então, eu vou vir novamente aqui nos eventos, vou pegar a opção se então, vou fazer ela aqui, vou entrar com ela aqui no meio, ó. Se então, esse se tocar na borda ele tem que vir para fora, porque ele é a última opção, tá? Se então, aí eu vou ter que pegar quem? O tocando. Ah, já tem um aqui, posso duplicar ele? Pode, ó. Duplica ele, traz ele aqui para dentro, tá? Vou dar o parar aqui, deixa eu pôr para cá. Se tocar aonde? Né? Se tocar, opa, vamos corrigir aqui. É o se tocar na cor, né? Se tocar na cor. Ah, errei, Anderson. Você não tinha nem mostrado o que era, como que eu fazia essas alterações de apagar. Ah, clica, aperta delete, né? Isso aí vocês já sabem, tranquilo, tá? É o tocando na cor que a gente vai pegar, não é no tocando no objeto. Vamos corrigir aqui então para a gente fazer a alteração, ó. Tocando na cor. É que eu olhei ali que ele começou a pular e estava tocando no objeto, então não está certo. Qual que é a cor? Ó? Vou clicar em cima da cor, vou vir aqui embaixo no conta-gotas. Clicando no conta-gotas, ele libera para mim para poder clicar na cor que eu quero. Eu quero nessa cor aqui do meu cenário. Então, clicou na cor, ele vai ter o parar. Então, eu vou localizar o meu parar. Parar tudo. Senão, se ele não tocar na cor, ele tocar só nas bordas, ele segue voltando. Então, eu fiz agora uma alteração no código. Tá? Viu que eu copiei, colei errado ali, clico com o botão direito, apago, não tem problema algum. Você faz aí o procedimento de desenvolvimento tranquilo com relação ao seu código. Vamos então executar? Vamos lá. Movimentou, bateu, parou. Certo? Movimentou, bateu, parou. Se ele vir aqui, olha lá, bateu na barrinha, tá quicando, tranquilo. Vai bater sempre 45 graus, que é o que eu coloquei lá no início, tá? Se eu deixar ela passar, opa, ela para aqui embaixo. Ela não vai mais quicar no canto e voltar. Tudo bem? O que eu tenho mais interessante aqui para fazer, Anderson? Não seria legal nós criarmos uma variável que pudesse contar quantos pontos eu faço ao momento de que, ó, toda vez que eu estiver movimentando, deixa eu voltar ele para a posição 0 aqui. Lógico que a gente pode criar também a variável, não, o comando para zerar a posição toda vez que termina. Você já fica como até uma atividade aí para você fazer depois, tá? Vou trazer aqui para iniciar. Então, cada vez que eu tocar na barrinha verde, ele vai criar uma pontuação para mim. E quantos pontos eu vou fazer, tá bom? Vamos tentar fazer então. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou lá em código. E aqui em código eu tenho uma opção chamada variáveis. Na opção variáveis eu tenho uma caixa aqui em cima, criar uma variável. Quando eu clico no criar uma variável, ele abre essa caixinha onde eu vou determinar o nome, que eu vou chamar aqui de pontos. E esta variável vai estar para todos os atores, ela serve para todos os atores, e vou dar OK. Olha lá, ele já apareceu aqui em cima para mim uma caixinha, uma variável de armazenamento dos pontos que eu vou estar utilizando. Se eu tirar aqui no canto esquerdo, ó, se você ver aqui no canto esquerdo, tá vendo que tem uma caixinha aqui, escrito pontos? Se eu tiro, ela fica invisível. Ó, quando eu coloco, fica visível. Deixa eu puxar perdão, a barrinha verde para cá. Olha lá no cantinho, agora ela está visível, tá bom?
Então eu tenho a possibilidade de visualização da caixinha. Vamos voltar então na bolinha, porque é através da bolinha que eu estou executando todos os códigos, tá bom? O que eu quero no meu raciocínio? Que toda vez que a bolinha tocar na minha barra verde, eu consiga ter um ponto armazenado aqui nessa variável. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na opção de controles e vou localizar a opção Mude. Na verdade, onde está aqui as minhas opções? Mude. Repita, centrão, pare. Tá aqui para cima. Vamos localizar ela direitinho aqui. Vai estar aqui para baixo no Mude aqui, ó. Mude a minha variável aqui. Vou trazer ela bem embaixo do quando. Quando for clicado, mude quem? Mude a variável pontos para 0, tá bom? Depois, lembra que eu falei então no código que se tocando na raquete, ele tocou na raquete tem que ganhar um ponto. Então adicione um ponto em quem? Na minha variável pontos. Agora ficou ok. Quando for clicado lá então para iniciar, mude a variável ponto para 0. Então zerou meu contador. Sempre vai fazer, é um looping. Quando tocar na raquete, adiciona um ponto na minha variável pontos, gira a bolinha 180 graus, aguardando 1 segundo. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Olha lá, 1 pontinho, 2, 3, 4, ele está contando a pontuação. 5, 6, 7, 8, e assim vai. Se eu deixar bater lá no vermelho, opa, parou. E aí então ele fez a minha contagem. Vamos gravar então essa atividade com o nome. E fica aí, vamos chamar ela de atividade, deixa eu ver que legal. Pode ser o Pong. Pong, que é o nome do joguinho. Depois pesquisa lá na internet, tá? Se você não conhece. O Pong é um dos primeiros games que foram desenvolvidos aí, proporcionando diversão para todo mundo. Vou baixar aqui no computador, vou salvar aqui o projetinho como Pong, ok? Pessoal, então o que eu queria passar para vocês hoje eram essas atividades, tá? Encerrando aqui esse conteúdo do Scratch. Um software bastante tranquilo, bem legal para você trabalhar. Agora você já tem conhecimento para começar a utilizar o raciocínio lógico, a interagir com os objetos. Fica uma atividade legal para você aí fazer em casa, no seu código. Depois manda lá nos comentários para a gente o resultado para você fazer as alterações, ou nesse projeto que nós acabamos de fazer do Pong, ou algum outro projetinho que você tenha em mente aí, que queira compartilhar com a gente. Faça um videozinho lá da execução. Utilize a ferramenta, ela está aqui justamente para fazer com que você evolua. É gratuita, tranquila. Dentro dos nossos cursos regulares, a gente passa lógico que o curso tem uma duração muito maior, dá para a gente passar muito mais conteúdo na parte de desenvolvimento, que está ligado à inteligência artificial, hardware e robótica. Então a inteligência artificial, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente, primeiro, essa estrutura lógica. Eu não posso pedir para uma máquina tomar uma decisão se eu não determinar para ela, se eu não der diretrizes para que ela tome essa decisão. Então ela não vai tomar decisão do nada. Ela tem que ter parâmetros, e esses parâmetros vocês aprenderam comigo de uma forma bem simples, bem prática, bem direta, como fazer essa utilização, tá bom? Se tiver dúvidas, já sabe, escreve lá nos comentários, manda lá notícias pra gente que você está gostando ou não, compartilha, continue assistindo, tem muita coisa boa vindo aí para vocês nos próximos dias, nas próximas semanas.
um conteúdo sensacional. Olha, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa programada para a semana que vem, tá bom? Fica então o meu forte abraço virtual para todos vocês, saudações positivas, vamos continuar aprendendo, não esquece de higienizar as mãos, não esquece de cuidar dos idosos que estão aí precisando da gente também, tá bom? Até mais então, pessoal, tchau, até a semana que vem.